E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática. Eu sou o Vinícius Ferreira e hoje vou fazer uma análise sobre o zagueiro Vitão. Notícias aí que ele vem numa negociação bem avançada com o Inter, já tem tudo encaminhado para um contrato de empréstimo até o final dessa temporada de 2022. E o Inter é na busca por um zagueiro. O Marlon foi cotado também. O Caio, também do Krasnodar, da onde veio o Wanderson, né? Também tinha uma sondagem, né? Com o Marlon esfriou mais e com o Vitão foi aquecendo cada vez mais as negociações, está bem avançado. E estou aqui para analisar ele, mostrar para vocês uma comparação também dos zagueiros que o Inter tem hoje e fazer uma análise individual, né? Mostrando como é que joga ele e como é que ele pode servir para o Inter. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o teu like aí, te inscreve no canal, também ativa as notificações, né? Ativa o sininho aí. Muito importante para a gente, para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos que terão, tanto do Inter como de outros times também. Já deixa nos comentários aí também o que tu espera do Inter, né? Com o Vitão para essa temporada, se tu conhece o Vitão, se não conhece o Vitão, né? Formado na base do Palmeiras, vai voltar aqui para o Brasil para jogar, provavelmente para jogar na equipe do Inter. Beleza? Vamos pro vídeo então. As características, né, a comparação dos dados, né, das temporadas do Vitão, do Moledo, do Cuesta e do Kaique Rocha e do Bruno Mendes. O do Moledo eu coloquei 2020 porque 2021 ele jogou pouco, né? Jogou só o iniciozinho e teve a lesão, ficou mais de um ano parado, vem voltando agora. E o do Kaique Rocha para ele ter um maior número de jogos, né? Para a gente conseguir fazer uma comparação mais efetiva, né? A temporada que ele mais jogou foi nessa agora, em 2022, com a camiseta do Inter. Beleza? A gente já começa a dar uma olhada aqui, a comparar os dados. Nas faltas, o Vitão é o que menos faz falta, né? Então, menos de uma por jogo. Bem parecido com o Bruno Mendes também, né? O Cuesta e o Kaique Rocha já fazem uma falta por jogo, o Cuesta um pouquinho mais de falta por jogo, né? Se não me engano, é um pouco mais de 80 faltas ao total. Por consequência, essas faltas que o Vitão faz também não são aquelas faltas desproporcionais, né? Com muita força. Então leva menos cartões amarelos, em 27 jogos, apenas 4 cartões amarelos, e não recebeu nenhum vermelho. Isso é um ponto bem positivo também. Em passes, no Shakhtar, com o Luiz Castro, que hoje é o técnico do Botafogo, e com o Roberto De Zerbi, técnicos que gostam da posse de bola, gostam de futebol propositivo, e os zagueiros são os principais ativos, né, para começarem a construir as jogadas. Então o passe tem que ser muito preciso, né? E o Vitão demonstra isso com 93% de porcentagem na efetividade do passe. Passe chaves eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, né? Em comparação também com o Cuesta, porque o Cuesta é um jogador que vai muito na frente, né? Ele se projeta bastante, progride bastante no campo e consegue fazer esse cruzamento dos 3/4, né? Que é muito importante para o Inter, apesar, apesar do Cuesta falhar em algumas ações defensivas, né? Na construção ele se sai muito bem, principalmente fazendo esse cruzamento dos 3/4 para infiltração de algum jogador do Inter e que muitas vezes é do Edenilson, né? A ligação desses dois é muito alta, né? Tem um entrosamento bem forte entre os dois. E a gente vê aqui a diferença, né? Dos passes chaves do Cuesta com os outros jogadores. O Moledo não tem nenhum, o Kaique tem 4, já é bem mais do que o Bruno Mendes e o Vitão em comparação com a quantidade de jogos, né? O Bruno Mendes tem 5, o Vitão tem 2. Então a gente percebe também aí uma diferença, né? Nessa fase de construção, né? Apesar do Vitão ele conseguir esses passes no entrelinhas, né? Não é considerado um passe-chave, né? Um passe-chave é considerado como uma assistência ou um chute a gol ou algo parecido, né? O Vitão ele inicia a jogada num lançamento, num passe no entrelinhas, o que ele é muito bom, tem uma qualidade técnica muito boa com a bola, né? Perdas na bola no próprio campo, uma por jogo do Vitão, junto com o Bruno Mendes também, a mesma quantidade. Os outros 3 zagueiros do Inter
tem menos perdas. Recuperações de bola também é menos do que os jogadores que o Inter tem hoje, 4,6, mas aí a gente vê a efetividade nos desarmes, né? 80%, então é muito maior do que os jogadores do Inter, que o Inter tem hoje dos zagueiros. Isso é um ponto muito positivo, né? Porque ele consegue se sobressair nos duelos no chão, né? Nos desarmes, nos duelos em carrinho, né? Tudo quanto é tipo de duelo terrestre, né? Ele se sai muito bem. E aí ele compensa, né? Porque em duelos aéreos, né? Ele não sai tão bem assim quanto os jogadores do Inter, né? A gente vê o Moledo com 76, o Kaique com 72, e até mesmo o Bruno Mendes, né? Com 69% de efetividade nos duelos aéreos. O Vitão, ele cai bastante, né? 57%. Mas ele se sai muito melhor pelo posicionamento que ele tem, né? Ele se posiciona bem na área, né? E consegue identificar, eu até vou mostrar depois para vocês na análise, né? Consegue identificar os jogadores que estão dentro da área, principalmente nas costas dele, né? O que acontece muito de jogadores, os defensores não olharem para trás, né? E não saberem que tem algum outro jogador adversário nas costas dele. E aí o cruzamento vem, eles às vezes deixam a bola, às vezes não pulam, ou quando pulam não conseguem alcançar, né? Não tem esse tempo de bola, e aí acaba que o jogador adversário consegue fazer o gol. Mas também uma outra característica, e os dados eles mostram aqui, e que é muito importante, principalmente no modelo do Medina, são as recuperações do campo adversário, né? O Shakhtar, com o De Zerbi, ele marcava bastante num bloco um pouco mais alto, buscando encaixes, principalmente nos tiros de meta, né? E as recuperações no campo adversário é muito importante para a gente perceber e notar que o Vitão ele consegue fazer isso, né? Quase uma roubada de bola por jogo no campo do adversário, e o Medina ele preza bastante isso também, né? Aquela recuperação pós-perda, quando pressiona o adversário num tiro de meta, por exemplo, ter os jogadores bem avançados, né? A linha de defesa do Inter ela é bem alta, né? E por isso que a linha de impedimentos também é bem importante. Mas a gente consegue observar esses dois pontos que eu acho muito positivos, né? Essa recuperação de bola no campo adversário e também os desarmes, 80%. Ele desarma um pouquinho menos do que o Cuesta, o Kaique Rocha e menos do que o Bruno Mendes, mas a porcentagem é muito mais alta do que todos, né? Então, isso é um ponto a se levar. Interceptações também, né? 5 por jogo, é bastante coisa. Ele consegue diminuir bastante esse espaço e antecipar a bola, interceptar. Isso é um ponto muito interessante também do Vitão. Beleza? Então, vamos começar agora com as análises, né? Eu já começo aqui com o desarme dele. Muitas pessoas que às vezes não conhecem e não pesquisam sobre os jogadores que vêm de países mais alternativos, né? Como agora a Ucrânia e a Rússia. Falam que o nível de competitividade nesses países às vezes são um pouco menor, né? São um pouco mais baixos, porque o Shakhtar ele se sobressai muito, né? Em comparação com os outros adversários que tem no campeonato, mas eles disputam sempre a Champions League, sempre a Liga Europa, né? E aí eu trouxe exemplos aqui para vocês observarem um jogo contra a Internacional. Eles perderam, mas fizeram uma boa partida, né? Mas é para a gente também conseguir observar que às vezes nem sempre esses jogadores que vêm de países alternativos são jogadores que não vão servir para o futebol brasileiro, né? Bem pelo contrário, né? Eles servem muito bem, né? E aqui eu mostro aqui para vocês um jogo contra a Inter de Milão. Ele é driblado pelo jogador da Inter, mas ele consegue se recuperar na velocidade que ele tem, apesar de ser um jogador alto, né? E mais franzino, ele tem essa velocidade de recuperação, consegue se posicionar muito bem no campo, né? E aí ele consegue fazer o desarme, evitando o chute no gol do jogador da Inter. Aqui também é uma qualidade e que foi muito implementada aqui pelo Kudê no Inter, né? Que a gente começou a ver mais esse tipo de ação sendo feita, né? Que é o domínio orientado, dominando, ajeitando a bola para a próxima ação que ele vai fazer. Então ele domina já para fazer o passe para o Dodô, para ele acelerar mais a jogada, né? Não ficar nesse troca de passes no próprio campo, entre os dois zagueiros, entre o lateral esquerdo, os volantes. Ele conseguir acelerar, o Dodô já está pedindo a bola, ele domina orientando para a próxima ação que ele vai fazer, que é o passe para progredir no campo, para acelerar a jogada com o Dodô.
E aqui o que eu falei anteriormente, né, dele conseguir identificar os jogadores que estão nas costas dele, né, ele identifica, ele comunica o Dodô também, que é o lateral direito, também brasileiro, né, ele identifica, se comunica com o Dodô para ele ficar também atento ao Lautaro Martinez aqui, né, que é o centroavante da Inter, para um possível cruzamento, para uma possível antecipação dele, né, ele fazia um desmarque de ruptura curtinho, né, se antecipando dos zagueiros, atacando um espaço nas costas dele, né, então isso é muito importante dos defensores, né, os zagueiros e os laterais terem essa noção, né, essa noção de espaço, de identificar os adversários que estão nas costas e podem chegar aí no segundo pau para fazer um gol, né, um grande exemplo, né, que a gente viu aqui no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, né, foi no Grenal do ano passado, o Tyson fazendo gol nas costas do Rafinha, né, se o Rafinha conseguisse fazer isso, né, de identificar que o Tyson estava chegando no segundo poste, nas costas dele, provavelmente não teria saído gol, né, então muitos gols que acontecem no segundo poste são porque o jogador não consegue ter essa identificação, não consegue se comunicar muito bem com as suas próprias costas, né? E aí acontece o gol, acontece uma chance muito clara do adversário abrir o placar, fazer um gol, né? E aqui também o Shakhtar ele tá bem preso na marcação da Inter, né? A Inter encurralando a equipe ucraniana por encaixes, né? A gente consegue ver que no entrelinhas não tem como fazer o passe, só voltando no passe de retorno lá para o goleiro, porque o Dzeko tá fechando aqui o Marlon, né? Então ou vira o jogo aqui para o lateral esquerdo, ou retorna o passe, ou uma opção um pouco mais difícil, mas de progressão, né, para ir para frente, conseguir tirar essa bola de uma zona mais perigosa, né, colocar a bola na frente, lançando para a ultrapassagem do Dodô, né, então em construção e impressão ele tem essa capacidade para conseguir fazer um passe vertical, né, um passe progressivo para achar a ultrapassagem do Dodô, e aqui a gente vê muito o Bustos fazendo isso, né? O Bustos chegou agora há pouco, mas já se entrosa com alguns jogadores, principalmente com o Maurício, mas é um jogador que sempre faz esse facão, né? É um jogador de muita ultrapassagem, de muita velocidade, e tendo o Vitão e ele conseguindo identificar essa vantagem que o Bustos gera, né? Esse lançamento, esse passe vertical vai ser muito importante para o Inter conseguir sair da pressão dos adversários quando marca um pouco mais alto ou não conseguem furar o bloco, né? O bloco mais baixo, né? E aqui, uma das causas de ele conseguir ter 5 interceptações por jogo é que ele consegue sair da zona dele e saltar para pressionar o adversário. Ele tira o tempo, tira o espaço do zagueiro, do adversário conseguir dominar a bola, né? Ele se antecipa muito bem. E aqui é mais uma vez um passe para o Lautaro, e aí ele já vai nas costas dele, consegue tirar esse espaço, diminui esse espaço do Lautaro e consegue tocar na bola, intercepta o passe, né, e aí a bola fica com o Shakhtar. Então é um jogador que 5 interceptações por jogo é bastante, né, é bastante coisa, e uma das consequências desses dados é porque ele tem essa característica de saltar a pressão, diminuindo esse espaço do adversário. E aqui, algo muito importante, né, é essa troca de direção que os jogadores precisam ter, né, de saber ter essa velocidade de reação, de recuperação, de troca de direção muito rápido, né, e aqui o Vitão ele demonstra isso, primeiro que ele fecha bem o centro, né, ele agacha, coloca os joelhos flexionados para o jogador não conseguir chutar nesse meio, né, fazer aquele chute mais colocado, forte e rasteiro, né, e aí o jogador ele opta por um drible, mas também como o Vitão ele não está completamente, não está com o perfil corporal dele, né, todo virado, né, ele tá dando um espaço para profundidade, mas ao mesmo tempo não tá, porque ele consegue ter essa velocidade de reação para troca de direção e aí com a perna esquerda que está mais flexionada, ele conseguir fazer o desarme, né? E aí é o que acontece nessa imagem aqui, ele já desarma o jogador, evitando o drible e evitando que o jogador consiga chegar na linha de fundo, né? Então ele dá essa linha de fundo para o jogador, né?
mas ao mesmo tempo ele não dá, porque ele consegue ter essa velocidade de reação e de troca de direção com o joelho, com a perna, né, para conseguir evitar que o jogador faça o drible, né, ele desarma. Então, os 80% não são são dados muito bons do Vitão, e é essa a consequência, né? A característica dele de fazer esses desarmes é muito interessante. E se vier aqui para o Inter, se vier para qualquer outro time do Brasil também, vai ser um jogador que vai adquirir muita experiência, apesar de ser um jogador jovem, né? Já jogou Champions League contra times muito grandes e já é um titular há bastante tempo já na equipe do Shakhtar, e também vai agregar bastante, tanto em construção, como também na fase defensiva, em questão principalmente dos desarmes, né? Ele ganha alguns duelos defensivos, por óbvio, mas não é um ponto tão muito forte assim dele, né? A gente viu nos dados na comparação ali. Beleza? Então essa foi a análise do Vitão. Se tu curtiu, já deixa o teu like, te inscreve no canal, muito importante pra gente. Beleza? Tchau, tchau, um abraço.